Oi, tudo bem? Eu tinha prometido de fazer um vídeo sobre racismo e acabei que vou fazer um vídeo sobre saúde, mas eu explico por quê. Semana passada, na segunda-feira, a minha esposa, que está grávida de 5 meses, estava com muitas dores abdominais. A gente correu para o hospital e ela foi diagnosticada com apendicite. Bom, fez a operação. Vocês imaginam que foi uma operação bastante delicada, né? O apêndice estava supurado, o que tornou a operação ainda mais delicada, e por isso a gente ficou no hospital de segunda-feira até sábado, né? Eu fiquei ali dormindo com ela esses 5 dias. E na cama do hospital eu pensei muito sobre saúde, que é uma palavra que vem do latim, significa estar inteiro, e a gente estava longe de estar inteiros ali, a gente estava completamente quebrado. Aliás, a definição de saúde da OMS, ela vai além da simples ausência de doenças. Saúde não é ausência de doenças. Saúde é bem-estar físico, saúde é bem-estar mental e saúde é bem-estar social. E é claro que no país como o Brasil a gente pode então inferir que saúde é uma mercadoria rara, né? Saúde é algo difícil e que não está ao alcance de todos, infelizmente. A ideia de doença na antiguidade, ela estava muito ligada a uma ideia mágica. Se você estava doente, provavelmente você tinha feito alguma coisa errada. Era uma punição dos deuses, né? E isso foi por algum tempo até chegarmos ali por volta do século IV, século V antes de Cristo, com Hipócrates de Cos, que vai racionalizar a doença, vai falar, não, olha só, a doença não é uma punição dos deuses, a doença ela tem uma causa, se ela tem uma causa, ela pode ser investigada, e se ela pode ser investigada, ela pode ser curada. A gente começa um processo de avanço da medicina, no sentido de entender melhor como funcionam as doenças. Um outro ponto de grande salto nesse entendimento da doença é o século XIX. No século XIX, com a Revolução Industrial, as cidades começam a ficar cada vez mais cheias, aglomeração, e com aglomeração, vocês sabem, tem o quê? Doenças. Então, houve a necessidade também de um avanço da medicina e de entender melhor como funcionavam essas doenças. E aí, no século XIX, a gente tem principalmente a medicina social, as vacinas, né? E o avanço da higienização também das cidades. Aliás, Higeia é um nome, é uma forma que a deusa Atena se manifesta, Higeia, deusa da saúde também. Só que aí tem uma coisa interessante, porque os governos começam a agir de forma bastante autoritária no que diz respeito a como eles entendem que a higienização deveria acontecer. E muitas vezes higienização era sinônimo de tirar o pobre da cidade, tirar o pobre do centro. Então isso vai acontecer na Paris do século XIX, isso vai acontecer no Rio de Janeiro do começo do século XX. E aí vocês conhecem bem, a revolta da vacina acontece nesse contexto. A revolta da vacina acontece porque uma das formas que o governo, naquele momento, entendeu de debelar a doença era forçar principalmente os pobres, né, a não só se vacinar, mas também a saírem do centro do Rio de Janeiro. Então, era uma ideia de higienização bastante autoritária, uma ideia de higienização e de saúde que não condiz com o que a gente entende hoje como o que seria o bom da saúde. Então, quando a gente fala de revolta da vacina, não é comparar com o que está acontecendo hoje, por exemplo, sabe? Naquele contexto da revolta da vacina, aliás, tem um livro maravilhoso do Nicolau Tchevchenko, que foi professor da USP, ele falava que a cidade estava dividida entre corpos doentes, corpos rebeldes e corpos sãos. E essa divisão não era só uma divisão, os doentes e os rebeldes também eram os corpos dos mais pobres, né? Então também tinha uma divisão social. E quando a gente pensa no contexto, por exemplo, da Covid, a gente também vai perceber que os mais afetados pela doença são os mais pobres. Porque, claro, né, a gente está num país em que 50% dos municípios não tem saneamento básico. Então, isso tudo interfere na forma como a saúde é fornecida, né, e na forma como a saúde se manifesta ou não se manifesta nas pessoas.
Bom, são algumas coisinhas que eu queria compartilhar com vocês sobre saúde. É um tema bastante amplo, a gente pode falar sobre muitas coisas. Eu nem toquei aqui, por exemplo, a ideia de biopoder do Foucault, que vai tentar explicar um pouco como os governos usam esses sistemas também como forma de poder. Quem sabe no outro vídeo, né? Por hoje é isso. Obrigado.